Assim como aplicar a lei da perspectiva ao horizonte nos diz que nossa Terra é de fato plana, o mesmo princípio se aplica ao pôr do Sol. Os cientistas mentirosos do nosso mundo nos dizem que o Sol é 109 vezes mais massivo que a Terra e que ele está a 93 milhões de milhas de distância. Eles afirmam que a divisão entre o dia e a noite ocorre porque a Terra está girando e que quando vemos o pôr do Sol, estamos testemunhando a rotação e nossa chegada à fase escura da rotação, que é um período chamado noite. Assim como a proposta da natureza curva do nosso mundo e a teoria da gravidade, isso é um completo nonsense. Antes de voltarmos nossa atenção para o Sol, vamos primeiro olhar para dois exemplos que refutam o modelo heliocêntrico de um planeta giratório e globular. O primeiro é o horizonte da cidade de Nova York, visto do Monte Bear no Parque Estadual Harriman, que está a 60 milhas de distância. Se a Terra fosse um globo giratório de 25 mil milhas de circunferência, então essa visão a uma altitude de 1.283 pés, deveria ser impossível. Se aplicarmos o teorema de Pitágoras, que determina a distância até o horizonte como sendo 1,23 vezes a raiz quadrada da altura em pés, então esse horizonte deveria estar oculto por 51 metros de terra curva. Na verdade, deveria estar abaixo do horizonte. Da mesma forma, quando os navios cruzam o horizonte do oceano, eles tecnicamente deveriam desaparecer além da curva da Terra. No entanto, uma lente de câmera forte prova que isso é falso. Os navios não desaparecem além da curva da Terra, mas sim além dos nossos limites de perspectiva. A lei da perspectiva em um plano plano determina que um objeto que se afasta diminui de ângulo e altura até que a linha de visão converja para um ponto de desaparecimento, chamado de horizonte, onde o objeto então se torna invisível. Os cientistas mentirosos afirmam que o Sol se põe e desaparece além da curva da Terra. Mas isso não é nada mais do que o Sol se movendo além do ponto de desaparecimento da perspectiva, que é determinado pelas limitações dos nossos olhos, de outros objetos e do clima. A mesma lei se aplica à forma como vemos o Sol e seu nascer e pôr. O Sol nunca nasce nem se põe. É uma ilusão óptica determinada pelas leis da perspectiva. Pensamos que vemos o Sol nascer e se pôr por causa da natureza convergente e divergente da nossa linha de visão. Por exemplo, esta fileira de postes parece diminuir de tamanho mais à frente na linha de visão antes de desaparecer completamente, quando na verdade todos os postes de luz são da mesma altura e continuam a bordear a calçada bem além do ponto de desaparecimento. O mesmo acontece com esta fileira de garrafas de HP. Todas são do mesmo tamanho e não mudam de lado. É apenas nossa perspectiva que faz parecer que mudam. Isso é exatamente o que experimentamos quando vemos o Sol nascer, se pôr e percorrer nossa Terra plana.
muitos outros mágicos mentirosos nos dizem que nosso Sol está a 93 milhões de milhas de distância da Terra e é 109 vezes maior que a Terra. Filmagens amadoras feitas com balões a partir das nuvens provam que o Sol não está a 93 milhões de milhas de distância nem é maior que a Terra. O que as filmagens mostram é um Sol que ilumina localmente, criando um ponto de luz localizado sobre a Terra. Se estivesse a milhões de milhas de distância, esse ponto de luz localizado não seria possível. Além disso, se o Sol não fosse uma fonte de luz local, não experimentaríamos os raios crepusculares do Sol. O ângulo dos raios solares que vemos quando a luz atravessa as nuvens não seria possível. Se o Sol estivesse a 93 milhões de milhas de distância, sua luz deveria formar um feixe reto e não ser exibida em raios angulados. Se o Sol está tão longe, então por que ele cresce tanto com apenas um pequeno aumento de altitude? Na Terra, a 93 milhões de milhas de distância, esse aumento de altitude deveria ser negligenciável ou inexistente. A mudança no tamanho sugere um Sol que ilumina localmente e não está a inconcebíveis 93 milhões de milhas de distância, mas está, na verdade, relativamente perto da Terra, percorrendo logo acima das nuvens. E ele não é 109 vezes maior que a Terra, mas, na verdade, é muito menor que a Terra. Nossa experiência direta com o Sol e a Lua é que eles não são iguais em tamanho e formas circulares que percorrem caminhos circulares semelhantes sobre nosso plano plano e estacionário. Os cientistas mágicos inventam essas teorias complicadas sobre corpos esféricos perfeitos de rocha e gigantescas bolas de plasma quente, com distâncias e cálculos incompreensíveis que nos confundem. Qualquer um pode usar seu bom senso para discernir que o Sol e a Lua são de tamanho semelhante e que a Lua não é uma bola de rocha. E eles começam a inventar coisas assim. And they just start making stuff up. Yeah. Like that Neil Armstrong guy. Have you seen him on the talk shows? Neil Armstrong, you mean the first man to walk on the moon? Talk about a fish story. Man, and they're buying it. Oh, yeah. Muitos estudaram a luz do Sol e da Lua. A luz do Sol é quente e seca. Ela preserva a matéria e impede a decomposição. Se você deixar frutas ao sol, elas se conservarão como tomates secos ao sol e uvas passas. Ela é antisséptica e curativa. A luz da lua, no entanto, é fria, úmida, causa putrefação e decomposição e é séptica. Os raios solares diminuem a combustão de uma fogueira, enquanto a luz da lua a aumenta. As pessoas estudaram a temperatura da luz da lua e ficaram surpresas ao descobrir que, à noite, a temperatura da luz direta da lua é mais fria que a temperatura da sombra. Isso prova que esses dois astros são únicos e opostos por natureza. Isso também desmente as alegações da NASA de que a Lua reflete a luz do Sol. Se isso fosse o caso, então a luz da Lua deveria ter um grau de calor residual e não ser mais fria que a sombra durante a noite. Além disso, a Lua não pode ser, simultaneamente, um corpo esférico e um refletor da luz do Sol. Quando a luz é projetada sobre um corpo esférico, ela cria isso. Refletores precisam ser planos ou côncavos para realmente refletir. Uma superfície convexa esférica não gera reflexão. Novamente, ciência básica, repetível, verificável e real vai contra a farsa da saga do espaço dos mágicos. Muitas filmagens fotográficas e de vídeo também provam que a Lua é semi-transparente. Quando a lua crescente ou minguante é visível, durante o dia, às vezes é possível ver o céu azul através da lua.
Às vezes, à noite, é até possível ver estrelas diretamente através da superfície da Lua. A Royal Astronomical Society documentou muitos desses casos. Os crentes fiéis na pseudociência da bola, rotacionando frequentemente, usam a superfície da Lua como prova do modelo heliocêntrico, no qual a Lua aparece de cabeça para baixo no hemisfério sul e de forma oposta no norte. Mas, novamente, isso prova a Terra estacionária. A fotografia em lapso de tempo mostra que é a Lua que gira no sentido horário, como um disco rotacionando sobre a Terra. E isso só é possível se a Terra for estacionária e for a Lua que está se movendo. Você vê, os astros Sol e Lua giram ao redor de nossa Terra plana de forma semelhante aos ponteiros de um relógio, ditando o tempo e as estações e o equilíbrio flutuante de escuridão e luz, preservação e decomposição. Na verdade, nossa Terra plana é o relógio mais antigo de todos, e é assim que os eclipses solares e lunares são possíveis. O modelo heliocêntrico falha completamente ao estudar os eclipses lunares. Para que um eclipse lunar aconteça no modelo globular, o Sol tem que estar refletindo a sombra da Terra sobre a Lua, e todos os três devem estar alinhados em uma linha reta de 180 graus. Mas desde o início dos tempos, os eclipses lunares foram observados enquanto tanto o Sol quanto a Lua estavam simultaneamente visíveis no céu. Além disso, ao olhar para os mecanismos de um eclipse solar, a mentira heliocêntrica mais uma vez desmorona. Como esta filmagem demonstra, o Sol e a Lua devem ser de tamanho semelhante para que se forme o halo de um eclipse solar. My sun source and a penny representing the moon. And as you can see, the flashlight is a lot larger than the penny. Okay, now let's place the sun 93 million miles out into space like this. And let's get our penny a lot closer to the camera. Okay, where it's about the same size as a flashlight in perspective. Okay, now that doesn't look right. You can't see the corona, and it just doesn't eclipse. You can still see it light all around. It's not a total blackout. Okay, now I have a side light on the side of this flashlight that just so happens to be the exact same size and diameter as the penny, which is perfect for our next test because the sun and the moon are the same size on a flat earth. And we'll bring the sun in closer to us as it would be on a flat earth. Now let's try our eclipse with the moon right underneath the sun. And wow, there's the corona. Se o Sol fosse 400 vezes maior que a Lua, então sua luz devoraria a Lua e não veríamos o halo ou a coroa. Se a Terra fosse uma esfera giratória aquecida por um Sol que está a uma distância de 93 milhões de milhas, seria impossível ter um verão escaldante em um continente como a África. Mas a poucos 1000 quilômetros de distância, condições absolutamente congelantes na Antártica, que não recebe calor do Sol. Como Eric Dubé afirma, se o calor viajou 93 milhões de milhas até o deserto do Saara, então é absurdo pensar que ele não poderia viajar mais 4.000 milhas até a Antártica. Isso é uma diferença de 0,0004%. Se a Terra fosse uma esfera, então as regiões polares do Ártico e Antártico deveriam compartilhar condições semelhantes devido à sua latitude comparável. No entanto, isso não acontece.
A Antártica é o lugar mais frio da Terra, com uma temperatura média anual de menos 57 graus e uma temperatura recorde de menos 135,8. A temperatura média anual do Polo Norte, por contraste, é de 4 graus. O Ártico Norte desfruta de verões amenos e invernos suportáveis. A Antártica é tão fria e severa que o gelo nunca derrete. Isso seria impossível em uma Terra esférica girando sobre seu eixo. Eric Dubay também aponta que a Islândia, a 65 graus de latitude norte, abriga 870 espécies de plantas nativas e uma abundância de vida animal. No Polo Sul, por contraste, como escreveu o Capitão Cook, não se via uma árvore. As terras ao sul estão condenadas pela natureza a um frio perpétuo, nunca a sentir o calor dos raios do sol, cujo aspecto horrível e selvagem não tenho palavras para descrever. Até a vida marinha é escassa em certas áreas de grande extensão, e o pássaro marinho é raramente observado voando sobre tais desertos solitários. O contraste entre os limites da vida orgânica nas zonas ártica e antártica é muito notável e significativo. O movimento anual do Sol de um trópico ao outro, de solstício a solstício, é o que determina a duração dos dias e noites e a aparência das estações. É por isso que as regiões no Equador experimentam condições quase anuais de verão e as latitudes norte e sul experimentam estações mais definidas com invernos. O Sol e a Lua não percorrem nossa Terra plana em um único grande círculo, mas sim uma série de círculos, ou o que é melhor entendido como um movimento de mola cônica, que dita a mudança das estações e a duração dos dias. É por isso que é possível ver o sol da meia-noite no Ártico, e filmagens em time-lapse disso mostram que o sol não se põe, mas circula pelo polo. Os cientistas sacerdotes mentem e dizem que isso é devido aos polos em ambas as extremidades da esfera e que a Antártica também experimenta um sol da meia-noite. Mas não temos filmagens amadoras disso, já que ninguém é permitido explorar a região e toda filmagem oficial é altamente suspeita, sendo ou manipulada ou editada. Além disso, se houvesse tal fenômeno na Antártica, então por que nada e cresce lá? A NASA afirma que a Terra está girando a 1000 km por hora ao redor de seu eixo central, viajando a 67.000 km por hora ao redor do Sol e espiralando a 500.000 km por hora pela Via Láctea, enquanto toda a galáxia está viajando a 670 milhões de milhas por hora através do universo. Se isso fosse verdade, então a estrela do Polo Norte, ou o que é conhecido como Polaris, não deveria permanecer constante no céu noturno. Ela sempre permanece perfeitamente situada acima do Polo Norte, apesar de todo esse movimento e viagem. A palavra planeta origina-se do grego antigo planetes, que significa vagar ou andar à toa. E os gregos estavam certos. São as estrelas acima que estão se movendo, não nós, em nossa terra plana e estacionária. Veja.
As you can see, Polaris permanece uma constante fixa no meio, e todas as outras estrelas fazem círculos perfeitos ao redor dela. Se a Terra estivesse girando a 1000 milhas por hora, as estrelas seriam vistas viajando mais ou menos horizontalmente através do céu. Mas isso não acontece. As estrelas formam círculos perfeitos acima, emanando de Polaris, e isso pode ser observado até o Trópico de Capricórnio. A razão pela qual Polaris nunca se move é porque o Polo Norte é o centro de nossa Terra plana e estacionária, assim como é representado no mapa de Gleason e no logo das Nações Unidas. Então, que são as estrelas acima de nossas cabeças? E se a NASA está mentindo sobre a natureza de nossa Terra, Sol e Lua, isso significa que o espaço e o universo também são falsos e não são o que pensamos que são? A resposta curta é sim. O espaço como o conhecemos é uma farsa. Nossa, e plana e estacionária Terra não se parece com isso. Sentados no espaço, vamos olhar o que são as estrelas e o possível espaço real onde nossa Terra plana reside. Mas antes precisamos nos aventurar mais fundo em um outro buraco de coelho. Chegamos até aqui, mas realmente só arranhamos a superfície. Este próximo buraco de coelho é profundo e escuro, mas é necessário, e eu prometo a você que do outro lado há uma compreensão de coisas tão incríveis pela natureza que você não teria pensado que seriam sequer possíveis. Siga-me agora para a parte 5, pois é hora de entender o porquê da mentira. Logo antes da fundação e estabelecimento da NASA, houve um evento histórico significativo que detém a chave para entender a razão por trás de suas mentiras e a assinatura do Tratado da ONU sobre a Antártica. Mas antes de olhar para o evento, é necessário examinar a teoria do Big Bang e qualquer referência histórica a tal fenômeno. Antes que a teoria fosse estabelecida em 1929 por Edwin Hubble, que foi influenciado pelo trabalho de Albert Einstein e Georges Lemaitre. Ao traçar as crenças e teorias sobre a origem do mundo que habitamos através da história, encontrei vários contos criacionistas, principalmente de natureza semelhante à visão abraâmica da criação. Também encontrei vários trabalhos, como Aristóteles, Immanuel Kant, Johannes Kepler e Isaac Newton, que propuseram uma teoria sobre a natureza infinita do universo. Há um texto, no entanto, que precede todas essas ideias. A Cabala, uma tradição de misticismo judaico que pode ser datada do século XIII a.C., 1000 anos antes de Aristóteles viver na compreensão tradicional. Disse que ela se origina do tempo do Éden. O relato da Cabala sobre a origem da Terra e do universo é complexo, mas o resumo de sua visão pode ser compreendido através do conceito de Ein Sot, que traduz-se como interminável ou infinito. A Cabala descreve sua história de origem da seguinte forma. No começo, o Ein Sof retirou-se para dentro de si mesmo, criando um espaço vazio de vácuo, no qual as forças de Din começaram a assumir uma vida independente. A contração do Ein Sof resultou, assim, em uma purificação da impureza severa, que continha todos os elementos de potencial mal do ser de Deus. O espaço vazio, portanto, continha as forças de Din e um remanescente, o Reshimu, ou impressão da luz divina. Neste ponto, o Ein Sof emitiu um raio que é representado pela primeira letra do tetragrama. Esse raio trabalhou para organizar as forças opostas que agora preenchiam este espaço. As forças opostas estavam juntas em um recipiente não maior do que uma faísca. Esse raio causou a destruição do recipiente e formou os planetas, trazendo à manifestação o homem primordial. Moses Nachmanides, um rabino cabalista do século XIII, resume essa história de origem,
afirmando que houve apenas uma criação física, a criação de uma minúscula partícula. À medida que essa partícula se expandia, essa substância tão fina que não possui essência transformou-se em matéria como a conhecemos. Isso estranhamente semelhante ao que viemos a conhecer como o Big Bang. O universo hoje fornece um resumo sucinto do Big Bang. A hipótese do Big Bang afirma que toda a matéria presente e passada no universo surgiu ao mesmo tempo, aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Nesse momento, toda a matéria estava compactada em uma bola muito pequena, com densidade infinita e calor intenso, chamada singularidade. De repente, a singularidade começou a se expandir, e o universo como o conhecemos começou. Essa é a mesma história. Ambas apresentam a ideia de que no começo havia um vácuo. Então, uma pequena partícula apareceu, e a partir daí começou a expansão da matéria, formando os planetas e o mundo que conhecemos hoje. A única diferença é que a Cabala está escrita em um discurso mitológico, e o Big Bang está construído em um discurso científico. Mas, deixando de lado as escolhas estilísticas, parece que a Cabala já havia descoberto as origens do universo muito antes de Einstein, Hubble e outros. Isso nos deixa com duas conclusões sobre essa descoberta. Uma, a teoria contemporânea do Big Bang provou a Cabala e seus ensinamentos. Todas as pessoas que acreditam nessa teoria deveriam procurar o rabino cabalista para aprender mais sobre o que acreditam. Ou duas, a teoria contemporânea do Big Bang foi roubada da Cabala. Nesse caso, nenhum dos dois está correto, e tudo não passa de uma grande mentira. Eu retornarei a essa história de origem em breve, mas antes disso, é essencial que olhemos para alguns dos ensinamentos esotéricos da Cabala. Cabala, em hebraico, significa receber ou receber oralmente o segredo. Os ensinamentos esotéricos de seu misticismo eram ensinados oralmente, escritos em códigos, numerologias e símbolos. O simbolismo e a numerologia são especialmente importantes no misticismo cabalístico. Muitos livros da Cabala são extremamente criptografados, especialmente o livro do Zohar, que traduz-se como esplendor, e o livro do Bahir, que traduz-se como iluminação. Ambos os textos foram considerados codificados com gematria, que é uma forma de numerologia onde as letras têm números correspondentes. Um exemplo bem conhecido da gematria hebraica é a palavra chai, que traduz-se como vivo, e é composta por duas letras hebraicas que somam o número 18. Isso fez com que o número 18 fosse considerado um número de sorte para o povo judeu. E presentes em dinheiro, múltiplos de 18, são muito populares. Símbolos são igualmente importantes na Cabala e têm sido usados como um método de transmitir significados e ensinamentos secretos desde o seu início. Alguns desses símbolos são amplamente reconhecidos. Por exemplo, a árvore da vida da Cabala, ou o Sefirot, o Ramzá, e talvez mais famoso, a estrela de 6 pontas, o hexagrama, ou o que hoje é conhecido como a estrela de Davi, e o símbolo que adorna a bandeira de Israel. Ele é encontrado em textos antigos da Cabala, e sua associação judaica mais antiga remonta ao Códice de Leningrado de 1008. Essa estrela de 6 pontas que eu gostaria de focar agora. Pois vejam, ela nem sempre foi um símbolo de Israel, nem é exclusiva do judaísmo. Para entender a história oculta desse símbolo, devemos primeiro viajar até o ano de 1760, quando Meyer Amschelbauer retorna a Frankfurt para assumir o negócio de empréstimos de dinheiro de seu pai falecido. Antes de sua morte e na ausência do filho, o pai de Meyer havia colocado um brasão de armas na entrada da casa de contabilidade para honrar seu nome. O símbolo apresenta um hexagrama contra um escudo vermelho.
Foi por causa desse símbolo que Bauer mudou seu sobrenome. Roth é alemão para vermelho e Schild é alemão para sinal. Assim, ele adotou o nome e passou a ser conhecido como Mayer Amschel Rothschild. À medida que o negócio de Mayer começou a prosperar devido à sua descoberta de emprestar dinheiro para governos em vez de indivíduos, ele contratou Adam Weishaupt para criar a Ordem dos Illuminati, que foi completada e estabelecida no dia 1º de maio de 1776. Logo depois, Weishaupt fundiu as doutrinas secretas dos Illuminati com a Ordem Continental dos Maçons, que foi fundada em 1717 e era em grande parte pacífica até essa fusão. Ele então foi para estabelecer as famosas lojas maçônicas do Grande Oriente como sede dos Illuminati. Ao estabelecer essa ordem, Weishaupt recrutou 2.000 seguidores, incluindo os homens mais intelectuais nas artes, educação, ciência, finanças e indústria. Claro, aqui está o texto com as datações e os números escritos por extenso, conforme solicitado. Eles receberam as seguintes instruções para obter controle. Primeiro, usar subornos em dinheiro e sexo para obter controle sobre homens em posições elevadas. Segundo, faculdades e universidades deveriam cultivar estudantes com habilidades excepcionais e treiná-los especificamente em internacionalismo. Terceiro, todas as pessoas influentes deveriam ser usadas como agentes e colocadas nos bastidores de todos os governos como especialistas e especialistas. Quarto, para obter controle absoluto da imprensa, a busca por controle e poder logo começou a enviar literatura para Paris para provocar os primeiros movimentos da Revolução Francesa. O Courrier de Adam Weishaupt foi atingido por um raio, revelando os textos contidos nele que delineavam planos para provocar tal revolução. As autoridades bávaras aprenderam o texto e o governo publicou os detalhes de suas doutrinas em um texto intitulado Escritos Originais da Ordem e Seita dos Illuminati. Infelizmente, a Europa não deu ouvidos ao aviso e a Revolução Francesa aconteceu, o que fez os Rothschilds ganharem muito dinheiro devido às leis que limitaram os impostos da Igreja Romana. Em 1798, John Robinson, um dos principais intelectuais de sua época e professor da Universidade de Edimburgo, publicou um livro, Provas de uma Conspiração contra as Religiões e Governos da Europa, realizado nas reuniões secretas de maçons, Illuminati e sociedades secretas. Novamente, ninguém deu ouvidos ao aviso de Robinson. Em 1812, Mayer Rothschild morreu e estabeleceu leis específicas para a casa de Rothschild, que são 1. Somente homens irão entrar no negócio. 2. Casar entre si para preservar a fortuna. E 3. O filho mais velho do filho mais velho deve se tornar o chefe da família. Após sua morte, os filhos de Mayer deixaram Frankfurt e estabeleceram bancos em todas as principais cidades europeias. Nathan Rothschild se mudou para Londres aos 21 anos, onde estabeleceu uma casa bancária. Durante as guerras napoleônicas, os 5 irmãos Rothschild trabalharam para fornecer ouro tanto para o exército de Wellington, através de Nathan na Inglaterra, quanto para o exército de Napoleão, através de Jacob na França, estabelecendo assim uma fórmula que eles manteriam até os dias atuais. Exatamente isso, financiar ambos os lados de cada guerra e ficar rico no processo e no seu desfecho. A Guerra Napoleônica forçou a Grã-Bretanha e muitos outros países da Europa a pegar empréstimos enormes do Banco Rothschild, com taxas de juros que nunca seriam capazes de pagar. Além disso, manipularam o mercado de ações. Durante a guerra, os especuladores observavam o valor dos títulos de guerra britânicos de Nathan Rothschild na tentativa de adivinhar quem venceria a guerra. Logo após o fim da batalha, e muito antes de qualquer outra pessoa saber quem foi o vencedor, Rothschild começou a vender os títulos.
Todos assumiram que isso significava que Napoleão havia vencido e a Europa havia perdido. Seguiu-se uma venda em pânico, e quando os preços despencaram, Nathan comprou a maioria desses títulos. A posse de títulos de tão alto valor significava que os Rothschilds possuíam literalmente o Banco da Inglaterra. A partir daquele momento, os interesses da coroa britânica e dos Rothschilds se entrelaçaram de tal forma que os Rothschilds receberam títulos de nobreza. Nathan disse famosamente: "Não me importa qual fantoche seja colocado no trono da Inglaterra para governar o império sobre o qual o sol nunca se põe. O homem que controla o fornecimento de dinheiro da Grã-Bretanha controla o Império Britânico e eu controlo o fornecimento de dinheiro britânico." Os Rothschilds usaram seu controle sobre o Banco da Inglaterra para substituir o método de envio de ouro de país para país, e, em vez disso, usaram sua rede bancária europeia para estabelecer um sistema de débitos e créditos em papel, o mesmo sistema que usamos hoje. Ao final desse período, a família Rothschild controlava metade da riqueza de todo o mundo. Durante o século XIX, os Rothschilds tomaram o controle das operações financeiras da Igreja Católica Mundial e começaram a estabelecer seus bancos nos Estados Unidos. Eles também começaram a ganhar controle em outras áreas da indústria. Os Rothschilds usaram um de seus próprios, John D. Rockefeller, para formar uma empresa de petróleo chamada Standard Oil, que passou a dominar toda a concorrência e foi financiada para a ascensão pelos Rothschilds. Os Rockefellers continuaram a liderar a indústria do petróleo, estabeleceram a Big Pharma e possuíam todos os principais sistemas de ensino superior nos Estados Unidos. O poder e a influência dos Rothschilds cresceram através dos tentáculos de cada indústria, conforme planejado. Com o estabelecimento dos Illuminati no final do século XIX e antes de estabelecerem sua maior presença bancária dominante nos Estados Unidos, os Rothschilds fundaram o Congresso Sionista para promover o sionismo, um movimento político com o único objetivo de mover todos os judeus para um único Estado-nação judeu, e organizaram sua primeira reunião em Munique. A reunião foi presidida por Theodor Herzl, que mais tarde declarou em seu diário: "É essencial que o sofrimento dos judeus se torne pior. Isso ajudará essencialmente na realização de nossos planos. Tenho uma excelente ideia. Vou induzir os antissemitas a liquidar a riqueza judaica. Os antissemitas nos ajudarão, pois fortalecerão a perseguição e a opressão dos judeus. Os antissemitas serão nossos melhores amigos." O filho mais novo de Jacob Rothschild também visitou a Palestina durante esse tempo e apoiou o financiamento para estabelecer a primeira colônia judaica lá. O plano dos Rothschilds de estabelecer Israel e seu próprio país de propriedade dos Rothschilds estava em andamento, mas não seria até muitos anos depois que esse plano se tornaria realidade. Observe o hexagrama nas bandeiras do Congresso Sionista. Em 1910, estavam em andamento planos nos Estados Unidos para criar o Banco Central de Propriedade Rothschild, o Federal Reserve. Os planos para um Banco Central dos Estados Unidos enfrentaram forte oposição de algumas das figuras mais ricas da época. Os três opositores mais importantes e poderosos foram Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, o chefe das lojas Macy's, e John Jacob Astor, um dos homens mais ricos do mundo e bom amigo do gênio inventor Nikola Tesla. Sua riqueza total na época era de 500 milhões de dólares. Nos padrões de hoje, isso seria quase 11 bilhões de dólares. No entanto, a oposição não durou muito. Convenientemente para os Rothschilds, todos os três poderosos opositores morreram a bordo do Titanic quando ele afundou em 1912. Coincidentemente,
Foi o fantoche Illuminati J.P. Morgan que financiou e construiu o Titanic e que também estava extremamente interessado em estabelecer o Federal Reserve. Ele cancelou seu bilhete no Titanic no último minuto. O congressista Charles Lindbergh disse o seguinte após a aprovação da lei do Federal Reserve em 1913. A última parte dessa declaração é especialmente importante. Daqui em diante, as depressões serão criadas cientificamente. Como dois vigaristas trabalhando um alvo, o Fed tornou o crédito mais fácil enquanto os jornais estabelecidos exageravam o quanto se poderia enriquecer no mercado de ações. O Federal Reserve significava que o dólar agora poderia ser impresso fora do controle do governo. Isso seria usado para travar uma guerra econômica e depressões, sendo a máquina perfeita para a dívida eterna. Abraham Lincoln lutou contra o estabelecimento desse método e começou a imprimir sua própria moeda sem dívida, chamada Greenback, durante a Guerra Civil Americana. Da mesma forma, JFK assinou uma ordem executiva que devolvia ao governo dos Estados Unidos o poder de emitir moeda, contornando o Federal Reserve de propriedade dos Rothschilds. O que ambos os presidentes têm em comum? Eles queriam imprimir dólares para o povo americano contra a vontade do sistema Rothschild, e ambos foram assassinados. Durante a Primeira Guerra Mundial, vemos a mesma fórmula de guerra Rothschild se desenrolando. O Rothschild alemão emprestou dinheiro ao governo alemão. Os Rothschild britânicos emprestaram dinheiro ao governo britânico e os Rothschild franceses emprestaram dinheiro ao governo francês durante a guerra. E enquanto a Grã-Bretanha considera a oferta de armistício da Alemanha, Louis Brandet, o líder eleito do Comitê Executivo de Assuntos Sionistas, envia um delegado sionista dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha com a promessa de trazer a América para o lado dos britânicos, desde que os britânicos concordassem em entregar a terra da Palestina aos Rothschilds. Os Rothschilds tinham interesses no Extremo Oriente, e ter seu próprio estado governado significava que eles poderiam ter seu próprio exército, que poderiam usar contra qualquer agressor que estivesse no caminho desses interesses. À luz disso, o secretário de Relações Exteriores britânico, Arthur James Balfour, redigiu uma carta que ficou conhecida como a Declaração de Balfour, endereçada a ninguém menos que o Lord Rothschild. Ela afirmava que o governo britânico faria tudo o que pudesse para ajudar a estabelecer a Palestina como um lar nacional para o povo judeu. Em 1919, a Conferência de Paz de Paris foi realizada para discutir as reparações que os alemães precisavam pagar aos vencedores da guerra. O anfitrião da conferência foi o barão Edmond de Rothschild. Uma delegação de 117 sionistas, liderada por Bernard Barak, trouxe à tona o assunto da Palestina. Os alemães se sentiram traídos, pois a nação sempre tivera boas relações com os judeus. A conferência também foi usada pelos Rothschilds para lançar a ideia de criar um governo mundial chamado Liga das Nações. Bernard Barak então fundou o Conselho de Relações Exteriores nos Estados Unidos. O primeiro objetivo do Conselho de Relações Exteriores foi ganhar o controle da imprensa. Esta tarefa foi dada a ninguém menos que John D. Rockefeller, que fundou várias revistas nacionais, como Life e Time. Com a presença e o poder dos Rothschilds agora firmemente estabelecidos nos Estados Unidos, logo começaram os preparativos para a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, Adolf Hitler, o chanceler da Alemanha,
estava expulsando judeus de posições governamentais. Um fantoche dos Rothschilds, Samuel Untermyer, chefe da delegação americana e chantagista do presidente Roosevelt, pediu a todos, os americanos, que destruíssem produtos feitos na Alemanha, dando início a uma grande campanha de propaganda. Quando os efeitos desse boicote começaram a ser sentidos na Alemanha, os alemães, que até então não haviam demonstrado violência contra os judeus, simplesmente começaram a boicotar lojas judaicas da mesma forma que os judeus haviam feito com lojas que vendiam produtos alemães nos Estados Unidos. Este é o mesmo ano em que o presidente Roosevelt ordenou que o olho iluminado fosse colocado em todas as novas cédulas de dólar, junto com a frase em latim Novus Ordo Seclorum, que significa uma nova ordem dos séculos. Um ano depois, as leis de segredo bancário suíças foram reformadas, tornando crime passível de prisão para qualquer funcionário bancário violar o segredo bancário. Tudo isso foi em preparação para cobrir o rastro dos Rothschilds, enquanto financiavam ambos os lados da guerra. Você vê, a empresa americana controlada pelos Rothschilds, IG Farben, armaria a Alemanha durante a guerra e produziria o Zyklon B, o gás letal utilizado nos campos de concentração. Os Rothschilds também financiaram a IBM americana, que forneceu máquinas para os nazistas, ajudando a organizar e gerenciar a identificação inicial e a expulsão dos judeus, a confisco de suas propriedades e sua eventual extermínio. Curiosamente, durante esse período, Prescott Bush, o pai do presidente George Herbert Walker Bush, teve sua empresa confiscada sob a lei de comércio com o inimigo. Ele estava financiando Hitler a partir dos Estados Unidos, enquanto soldados americanos lutavam contra os alemães. A conexão dos Rothschilds com Hitler pode ser mais subestimada do que inicialmente se percebe. Como afirma o livro Inside the Gestapo, de Hans-Jürgen Kohler, a avó de Adolf Hitler, Maria, foi serva na mansão Rothschild. Você vê, a guerra foi muito coreografada e tinha apenas os interesses dos Rothschilds em mente. Um sionista, Isaac Greenbaum, em um discurso ao Conselho Executivo Sionista, disse de forma sucinta: "Uma vaca na Palestina vale mais do que todos os judeus na Polônia." Essa peça de propaganda tinha o objetivo de assustar os sobreviventes judeus, fazendo-os acreditar que o único lugar seguro era Israel. No final da guerra, em 1945, os Rothschilds não apenas lucraram financeiramente de maneira significativa, mas sua visão de uma Liga das Nações se concretizou com a criação das Nações Unidas. Os britânicos haviam declarado que não haveria mais imigração de judeus para a Palestina, a fim de proteger os palestinos. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, os britânicos transferiram o controle da Palestina para as Nações Unidas. As Nações Unidas dividiram a Palestina em 2 estados, um sionista e um árabe, com Jerusalém permanecendo como uma zona internacional a ser compartilhada por todas as religiões. Nos anos seguintes, os israelenses lançaram uma série de ataques militares aos palestinos árabes, causando uma grande êxodo. A agência secreta de inteligência israelense, o Mossad, foi formada. Seu lema é: "Por meio do engano, fareis a guerra." Em 1948, os Rothschilds subornaram o presidente Harry S. Truman com $2 milhões, que lhe deram durante sua campanha eleitoral, para reconhecer Israel como um Estado soberano. Logo foi revelada a bandeira de Israel, que nada mais é do que uma versão azul do hexagrama vermelho dos Rothschilds. E é aqui que a história começa. Acompanhe-me para a parte 6. Para que possamos analisar o verdadeiro significado dessa estrela de 6 pontas.